pessoal, tudo beleza? Estudando legalzinho, fazendo os exercícios, é isso aí. Vamos para mais um pedacinho da aula que faltou a gente comentar das unidades de medida, na verdade? A gente sempre fica naquela dúvida, qual unidade de medida que eu tenho que usar? Vamos tentar esclarecer todas essas dúvidas aqui agora. Vamos comigo, olha só. Então é a aula de unidades de medida e vamos fazer com cuidado isso daqui, para não errar. Vamos dar uma olhada no quadro mais atentamente aqui. Vem comigo, ó. Olha para esse quadro aqui. Aqui eu coloquei algumas unidades do SI. O que é o SI mesmo? É o Sistema Internacional de Medidas, né? É aquilo que por padrão eu tenho que deixar as unidades de medida desse jeito. Eu não posso fugir do SI não, tá? Então olha só, para calorias, ou mentira, para quantidade de calor eu uso joules para o SI. Para massa eu uso quilogramas, ok? Para variação de temperatura o correto seria usar Kelvin. Mas vamos lembrar lá daquela aula de escalas termométricas? Lembra que eu comentei que a variação de 1 grau Celsius é a mesma coisa que a variação de 1 Kelvin. Então quando eu falar aqui variação de temperatura e eu disser que o correto a ser usado, né, o que tem que ser usado dentro do SI é Kelvin, eu estou falando que eu tenho que usar a variação de temperatura em Kelvin. Mas a variação de temperatura em Kelvin é a mesma que a variação de temperatura em Celsius. Variar 1 Kelvin significa variar 1 Celsius. Então essa daqui dá na mesma, ok? Em termos práticos, em termos de valores, posso usar Kelvin ou posso usar Celsius e eu não vou errar nunca, ok? Tanto faz 1 grau, a variação de 1 grau Kelvin ou a variação de 1 grau Celsius. E o calor específico dentro desse conjunto de unidades, ele acaba saindo nessa unidadezinha aqui, ó, Joule por quilo vezes Kelvin, ou Joule por quilo grau Celsius. Raramente você vai ver alguma questão com Joule por quilo Kelvin. Não é muito comum. Geralmente, mesmo os livros estando obedecendo o SI, eles vão colocar Joule por quilo grau Celsius. Beleza? Tá bom. Agora, no dia a dia, no modo usual, a maioria dos exercícios trabalha com esse outro sistema de unidade de medidas, que para quantidade de calor ele coloca calorias. Para massa, ele usa gramas. E para variação de temperatura, ele usa o grau Celsius mesmo, que dá na mesma que o Kelvin que a gente acabou de falar. E aí, o calor específico da substância acaba saindo em calorias por grama grau Celsius. Vamos ver como é que uma unidade se relaciona com a outra? Olha lá, para joules e calorias, eu tenho essa relaçãozinha. Uma caloria vai ser equivalente a 4,2 joules. Esse valor pode variar, dependendo do exercício, e essa informação sempre é mencionada, ela é sempre dada, você não precisa guardar isso na sua cabeça, esse valor pode variar. Ele pode falar que uma caloria vale 4,2 joules, como eu coloquei. Ele pode falar também que uma caloria vale 4 joules. Ou ele pode ser mais crica. Ele pode falar que uma caloria vale 4,18 joules. Depende da questão, depende do vestibular. Para quilos e gramas, a relação é simples, né? 1 quilo são 1000 gramas. Então, coloquei aqui 10 à terceira. Coloquei em potência. E para Kelvin e Celsius, o Kelvin, se eu quiser mudar a temperatura, o Kelvin será igual a Celsius mais 273. Só que vamos lembrar de uma coisa. Quando a gente estiver falando de calorimetria, o que vai importar para nós de fato é a variação de temperatura. O que importa é o delta de temperatura. E aí, para o delta de temperatura, 1 grau Celsius é equivalente a 1 Kelvin, né? Variar 1 grau Celsius é igual a variar 1 Kelvin. Eu só coloquei aqui a mudança de medida, mas vamos lembrar que nós vamos usar variação. E aí, variar 1 grau é a mesma coisa que variar 1 Kelvin. Não se esqueça disso. E aí, para o calor específico, dá essa continha aqui. Se a gente mexer nas unidades e juntar todas, eu vou ter que, para cada uma caloria por grama grau Celsius, eu tenho o equivalente a 4.200 joule por quilo Kelvin. Ok? Dá uma olhada nesse quadro com atenção. Recomendo altamente que você refaça esse quadro no seu caderno. Né? O ato de fazer melhora o seu aprendizado. Então não deixa de fazer não fica só vendo não. Faz também, monta esse quadrinho para você começar a se ligar nas unidades. Legal? Última coisa para comentar. Potência. Isso vai aparecer direto nos exercícios de calorimetria. Vai cair constantemente isso. E aí a gente definiu potência em alguma aula passada. Potência é a energia dividida pelo tempo. É a rapidez com que eu transfiro energia.
Tá? Se eu pensar no SI, se eu pensar no Sistema Internacional de Medidas, eu tenho que a energia é joules, né? Isso está aqui no quadro, ó. Calor, quantidade de calor, energia, mesma coisa, né? É joules. A variação do tempo é segundos. Então a minha potência é joules por segundo, legal? Joules por segundo recebe outra unidade de medida, que é o watt, ok? Então joules por segundo é a mesma coisa que watts. Então se aparecer algo do tipo, né? Se aparecer uma questão que traz essa informação aqui, ó, em que a potência de uma fonte que aquece é de, sei lá, 200 watts, eu já tenho que transformar isso em 200 joules por segundo, para ficar mais fácil de pensar. Você vai ver que isso vai ajudar bastante a gente. Transforma faz esse esqueminha aqui, joules por segundo. E aí você pode pensar, bom, 200 joules por segundo, quantas calorias por segundo? Você faz uma regrinha de 3, né? Cada uma caloria são 4,2 joules, então 200 joules vai ser tantas calorias por segundo. A gente vai treinar isso no exercício na nossa aulinha presencial, tá ok? Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, né? É só uma aula de unidades, não tem muito segredo ela, tá? O que interessa é que a gente precisa ficar muito atento. Na hora de fazer o exercício, eu não posso sair disparado, né, sem pensar muito. Eu tenho que olhar as unidades de medidas porque as coisas precisam se encaixar, ok? Eu não vou tentar ultrapassar uma bolinha com um quadradinho, não encaixa, tá certo? Então vamos encaixar as unidades de medidas para que elas façam sentido. E aí você não vai errar nunca, não seja afobado, vamos olhar isso com calma. Legal? Bom, depois a gente volta com a aula de exercícios. Fechou? Um grande abraço galera, até mais. E aí pessoal, como é que tá? Beleza? Vamos para o último pedacinho da aula de termometria e calorimetria, que é a gente fazer um pouquinho de exercício, né? Vamos fazer 2 exercícios, eu selecionei 2 exercícios da lista de vocês, tá? E agora a gente vai fazer. Então na tela aí no seu computador agora vai aparecer o enunciado bem grandão para você me acompanhar, ok? E eu vou ler junto com vocês. Vai acompanhando comigo, olha só. O primeiro exercício que eu selecionei é o exercício de número 14, ok? Vamos ler. Um aquecedor de imersão, entre parênteses, ebulição, dissipa 200 watts de potência, utilizada totalmente para aquecer 100 gramas de água durante 1 minuto. Qual a variação de temperatura sofrida pela água? Considere uma caloria igual a 4 joules e que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ok? Vem comigo, olha só agora. Ó. Vamos colocar aqui, ó, só para deixar numerado, exercício 14. Vamos anotar as informações que o texto nos deu. Ó. Então, ele citou que a potência desse aquecedor é de 200 watts. Ok? Lembra que eu falei dos 200 watts? Inclusive o número bateu, né? O Freud explica, ok? Ó, 200 watts, você vai colocar a mesma coisa aqui, 200 joules por segundo. Tudo bem? Significa que esse aquecedor fornece a água 200 joules a cada segundo. Outra informação que ele nos deu, ó, que o tempo que esse aquecedor ficará ligado é igual a 1 minuto. Ok? Bom, só que 1 minuto, segundos... vamos ter que mudar. Vamos já mudar isso aqui para não ter problemas. Ó. Então, 1 minuto, 60 segundos. Tranquilo? O que mais que ele está dizendo? Ele vai ser usado para aquecer 100 gramas de água. Então, tá aqui, ó. Massa de água, 100 gramas. Ok? Outra informação que ele deu foi o calor específico da água. Vamos anotar aqui também, ó. Calor específico, Czinho, né? Calor específico da água. Ele falou que é 1 caloria por grama grau Celsius. Tudo bem? Vai reparando nas unidades, ó. Calorias, calorias e joules. Já não tá legal aqui, né? Gramas, ok. Grau Celsius, não tem nada de grau Celsius. Qual era a pergunta dele por enquanto? Olha lá. Qual a variação de temperatura sofrida pela água? Bom, então justamente a variação de temperatura é aquilo que queremos saber. Então, variação de temperatura, ΔT. Repara que, além de anotar tudo o que você sabe, é importante anotar o que você não sabe, porque daí você se direciona, você sabe exatamente os próximos passos a serem dados, beleza? Então, vamos dar uma olhada. É um exercício que algo vai acontecer com essa massa de água, né?
Essa massa de água vai sofrer um aquecimento. Legal. Ela vai sofrer um aquecimento porque recebeu energia térmica, recebeu calor dessa fonte aqui, ó, cuja potência é de 200 watts. E que essa fonte vai ficar ligada durante 60 segundos. Olha só, tudo bem, né, bem sinalizado aqui pra gente. Bom, se essa fonte vai ficar funcionando, vai ficar ligada durante 60 segundos, vamos já de cara calcular qual é a energia que será transferida para a água. Depois a gente vê as unidades, tá ok? Olha só, então eu tenho aqui, ó, em 1 segundo, essa fonte fornece 200 joules. Bom, ela vai ficar ligada durante 60 segundos, x. Você vai fazer continha aí? Eu vou colocar aqui, ó, x é igual a, multiplica o 6 pelo 2, 12, ok? Com 3 zerinhos, então 12.000 joules, ok? Bom, agora eu cheguei nessa quantidade de energia que será destinada à água, que o aquecedor vai colocar para a água, vai transferir para a água. E aí eu venho e falo assim, bom, essa é a quantidade de energia que a água vai absorver. Tudo bem? E aí a pergunta se torna mais clara, né? Se a água vai absorver essa quantidade de energia, claro que ela vai esquentar. E a pergunta é justamente o quanto ela esquenta, o quanto a temperatura dela varia. Então essa é a energia que vai ser dada à água. Quando eu falo de aquecimento da água, eu falo do que macete, MC delta T. E aí que entra o nosso detalhe, né? Vamos ver, dar uma olhada nas unidades? A massa está em qual unidade? Gramas. O Czinho, caloria por grama. Grama e grama, legal. Só que calorias. Olha a unidade da quantidade de calor que a gente vai colocar aqui, né? Esses 12.000 é a quantidade de calor que vai ser dada à água. Está em joules. E o Czinho está em calorias, não está batendo, ok? Ele deu a informação para nós, ele cita durante o texto que uma caloria é igual a 4 joules, ok? Posso ler assim, ó, a cada 4 joules eu tenho uma caloria. Então, 12.000 joules vão dar exatas 3.000 calorias. Ok? Faz essa continha, monta uma regra de 3 que você vai sacar. Olha lá, 3.000 calorias. Legal? Então, é claro que nós vamos ter que usar essas 3.000 calorias para que tudo aqui faça sentido. Então, olha lá, 3.000 calorias. Não vou colocar a unidade de medida agora, vou só ir lembrando delas. 3.000 calorias, a massa é de 100 gramas, o calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius e o delta, temperatura aqui, ok? Posso cortar direto aqui, ó, esse excesso de zeros aqui, ó, ok? Eu fiquei apenas com 30 é igual a delta T. Vamos escrever bonitinho só para finalizar, ó. Delta T é igual a 30 graus Celsius. Ok? Fechou a questão. Vamos avaliar o que eu pretendia com essa questão. Primeira coisa, falar sobre potência. Não esquecer que potência é uma unidade de energia por tempo. Saber usar potência, misturar com tempo para poder achar a energia dada ao sistema. Segunda coisa importante desse exercício é as unidades de medidas, que não estavam todas bonitinhas. A gente teve que dar uma modificada nela, a gente teve que deixá-las compatíveis. Tudo bem? Então, você viu o vídeo, você viu a resolução, o que você vai fazer agora? Esquece que existe essa questão. Tampa, desliga o vídeo e vai fazer. Vai tentar fazer sozinho, daí você vai conseguir assimilar isso. Travou, não lembra como é que é? Dá o play no vídeo de novo e vê como é que eu fiz. E aí você vai sanar a sua dúvida. Beleza? Vamos para mais um exercício? Vou apagar a lousa, estou voltando com mais um exercício. Voltamos, galera. Olha só, eu já coloquei algumas informações na lousa, mas não é para ver por enquanto. Eu vou ficar por aqui, hein? Vai aparecer na sua tela agora o enunciado, tá? E eu vou ler com vocês agora, hein? Presta atenção, olha lá. Ó. O exercício que eu escolhi é o número 21. Acompanha comigo. O calor de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Lembra que era isso? Para cada grama de gelo que eu precisar derreter, eu preciso fornecer a ele 80 calorias. E o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Se forem misturados, né, o gelo e a água, em um recipiente isolado termicamente, lembra como é que é o nome? Calorímetro, né? Se eu misturar então 200 gramas de água a 60 graus Celsius e 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius, resultará a
após ser atingido o equilíbrio térmico, e aí você tem as alternativas, né? Água a 30 graus Celsius, ou água a 15 graus Celsius, ou água a 0 graus Celsius, gelo a 0 graus Celsius e água e gelo a 0 graus Celsius. Vamos voltar para a lousa então, olha só. Eu coloquei aqui a nossa caixinha, o nosso calorímetro, o nosso cubinho de gelo, a água, né? Coloquei aqui, ó, 0 graus Celsius para o gelo, 60 graus Celsius para a água. E aqui estão as informações que ele forneceu. Olha lá, a massa de gelo é de 200 gramas, o calor de fusão do gelo 80 calorias por grama, a massa de água 200 gramas, e o calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius. Bom, a questão é o seguinte, eu coloquei esses dois caras dentro da caixinha e eles vão trocar energia, certo? Eles vão trocar calor. A água está numa temperatura muito maior que a do gelo. Então, a água vai perdendo energia e o gelo vai absorvendo a energia. A gente sabe o que vai acontecer com a água. À medida que ela for perdendo energia, ela vai esfriando. E o gelo, à medida que for recebendo essa energia, vai derretendo, né? Então, esse processo vai se dar até quando? Até que a temperatura da água e desse outro corpo, que eu não sei se ainda vai sobrar um pouco de gelo, se esse gelo vai derreter inteiro. Bom, até que esses dois corpos atinjam a mesma temperatura. Aí acabou, não tem mais troca de calor. Só que veja as tantas possibilidades que a gente tem para esse exercício. Veja só, pode ser que essa água tenha tanta energia para dar, né? É uma pessoa tão bondosa, tanta energia para dar para o gelo, que o gelo todo derrete, vira uma pocinha d'água a 0 graus Celsius. Lembra que na mudança de fase não tem mudança de temperatura, então o gelo vai recebendo essa energia da água e vai sofrendo o processo de fusão. E todo o gelo derrete, só que a água ainda está quente, sei lá, 20, 30 graus. Então quer dizer que o resultado disso vai ser que essa água ainda vai continuar dando energia para esse ex-gelo. E aí tudo será água talvez a 15 graus, como é a alternativa B, ou talvez a alternativa A, 30 graus. Essa é uma possibilidade. Quer ver uma segunda possibilidade? A água tem energia insuficiente, né? Ela vai esfriando, ela tem energia insuficiente para derreter todo o gelo. Isso significa que ela vai dando energia para o gelo, vai esfriando, o gelo vai derretendo. Quando essa água chegar em 0 graus, se o gelo não derreter ainda, tanto o gelo quanto a água que era gelo, quanto a água que esfriou, perdendo energia para o gelo, todo mundo estará a 0 graus. E aí acabou a brincadeira. Está todo mundo com 0 graus, é o equilíbrio térmico. Então essa situação eu teria dentro da minha caixinha a água que esfriou até 0 graus, o gelo que sobrou, porque não tinha energia suficiente para derreter todo o gelo, e um pedaço do gelo que derreteu, porque ganhou energia daquela água lá. Então essa situação seria a alternativa E, não é isso? Água e gelo a 0 graus. Quer ver uma terceira possibilidade parecida com essa? Essa água quente aqui, ela tem a exata quantidade de energia para derreter todo o gelo. Então ela vai esfriando, vai perdendo energia, vai esfriando e o gelo vai derretendo. Aí 50 graus, o gelo derrete, 40 graus, o gelo derrete mais. Até que essa água, no seu último suspiro, no seu último grau de temperatura, esfria de 1 para 0 e a última graminha de gelo derrete. Porra, encaixou certinho, né? Parece mágica, né? Mas aí qual vai ser o meu resultado? A água, 0 graus, e o gelo, não tem mais. Derreteu todo, virou água a 0 graus também. Isso seria a alternativa C. Tudo é água a 0 graus. Agora, a alternativa que você pode riscar fora de começo é gelo, que eu só vou ter lá dentro, gelo a 0 graus. Cara, como é que eu vou ter gelo a 0 graus aqui? Né? Qualquer caloriazinha que esse cara passar para esse, já derreteu. Já era, já virou poça d'água. Não tem como congelar tudo aqui, não. Não tem como tudo virar gelo. Bom, tá bom. Então aí você me pergunta, qual é a alternativa correta? Eu vou responder, não sei. A gente precisa fazer alguns testes, né? E o primeiro teste é saber o seguinte: quanto é que esse camarada tem de energia disponível para transferir ao gelo? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Porque quando você tem questões que envolvem trocas de calor entre corpos, sendo que um deles está numa mudança de fase, você tem que ficar com o pé atrás e resolver desse jeito.
ok? Se você escreve direto lá a nossa equação da calorimetria, né? Que era só, olha só, né? O Q do gelo mais o Q da água igual a zero, como a gente aprendeu lá na nossa aula de teoria. Se você escreve isso daqui, você pode errar e errar feio, porque você tem uma mudança de fase acontecendo, um dos corpos muda de fase. Então vamos aprender um jeito tranquilo de resolver essa questão sem erro. E esse jeito é o seguinte: a gente está na dúvida se vai ter energia suficiente para derreter todo o gelo, se não vai. Então nós vamos calcular qual é a energia disponível pela água. Quanto é que ela pode dar de energia para o gelo? Bom, ela pode ficar dando energia para o gelo até chegar em 0 graus também, né? Porque se ela chegar a 10 graus e o gelo ainda tiver 0, ela continua dando energia. Então só vai parar de energia quando a água chegar na temperatura do gelo, que é 0. Então a gente pode calcular o seguinte: quanto que a gente tem de energia disponível? Essa é a ideia. Quanto é que a gente tem de energia disponível? Essa energia disponível vem do resfriamento da água. Então, falou em mudança de temperatura, vamos jogar um macete aqui, ó. Vamos colocar MC ΔT. Ok? Vamos lá, vamos calcular quanto tem de energia disponível. Ó, qual é a massa de água? Tá lá, no cantinho, ó, 200. Qual é o calor específico da água? É 1. Qual é a variação de temperatura que a água pode sofrer em contato com esse gelo? Ela está com 60, ela pode variar até zero, né? Isso vai dar um ΔT de, cuidado, menos 60. Tudo bem? Porque a temperatura final é 0 e a temperatura inicial é 60. Então o delta, a variação, foi de menos 60. Essa quantidade aqui, ó, vai dar quanto? Menos, negativo, né? 2 vezes 6, 12. Põe 3 zeros, 12.000 calorias. Olha para as unidades aqui, você vai ver que é calorias. Por que está dando menos aqui? Ora, a água está perdendo essa energia, né? Então é menos mesmo, né? Agora, sabemos a energia disponível. O que a gente precisa fazer? Calcular a energia necessária para derreter todo o gelo. Vamos fazer isso? Energia para derreter o gelo, ó. Então vou colocar aqui no cantinho, ó. Energia necessária. Olha lá. Energia necessária para derreter todo o gelo. Então vamos comigo, derreter é que mole, ó. Vamos deixar o gelo todo molenga lá, ó. Que é igual a ml. Ó, qual é a massa do gelo que eu preciso derreter? 200 gramas. Qual é o calor latente de fusão? Tá lá também, ó. 80 calorias para cada grama. Faz essa conta comigo. 2 vezes 8, 16. Põe 3 zeros, não é isso? 16.000 calorias. Vamos interpretar o resultado. A água tem disponível, se a água esfriar, chegar na temperatura de 0, que é o máximo que ela pode resfriar, porque o outro corpo é 0 também, ela vai liberar 12.000 calorias. O gelo precisa, para derreter por inteiro, precisa de 16.000. Resposta: vai derreter todo o gelo? Se para derreter tudo precisa de 16.000 e a água só tem como fornecer 12.000? Não vai, né? Então, o que eu vou encontrar depois que eu vier aqui e abrir essa caixa? Eu vou encontrar uma parte do gelo derretido, porque esses 12.000 de energia vai derreter uma parte do gelo. Uma parte disso vai virar água, então quando eu abrir a caixinha eu vou encontrar água e gelo e ambos a 0 graus. Isso nos dá a alternativa E, ok? Vamos representar isso no gráfico? Eu coloquei um gráfico aqui para a gente mostrar isso no gráfico, para você ver como é que é legal representar isso no gráfico. Ó. O que vai acontecer com o gelo? Vai derreter. Como é que é o gráfico de derreter o gelo? Derreter o gelo é trocar a energia térmica, mas não mudar a temperatura. E ao passo, né? Eu gostaria de ter habilidade com as duas mãos, daí eu ia riscando ao mesmo tempo, mas não vai dar, então eu vou simular. Então, ao passo que a água vai perdendo energia, o gelo vai derretendo. Só que a água vai perder toda a energia e o gelo não derreteu inteiro, ok? Então esse seria o nosso gráfico que mostra o que está acontecendo com a temperatura e com o calor trocado entre eles. Beleza? Então agora é com vocês.
tampa esse vídeo, desliga tudo, vai tentar sozinho, pega essas ideias, tenta achar alguns parecidos e a gente se encontra na aula presencial. Legal? Galera, um grande abraço, até mais!